Olá, boa noite. Segundo a Forbes, em 2016, o Brasil foi considerado o país com o maior número de maus usuários de mídias sociais da América Latina. Por que os brasileiros recebem esse título? Quais são os discursos que mais vemos na internet? E quais são as ferramentas que os internautas usam para expressar ideias e sentimentos? O Jornal da UFO está no ar. Você tem o hábito de usar hashtags nas mídias sociais? Quais são as mais marcantes do momento? Como usá-las? Saiba mais agora! O símbolo do jogo da velha, uma brincadeira clássica, ganhou nova utilidade nas redes sociais. No Twitter, os trending topics, ou assuntos mais comentados do momento, são listados com as hashtags. A fórmula é simples, símbolo seguido de poucas palavras que resumem o assunto. Existem os trending topics de cada país e do mundo. As hashtags chegaram também no Facebook e Instagram. A ideia é agrupar assuntos e, quem sabe, unir pessoas que se interessam por algo em comum ou têm opiniões parecidas sobre determinados assuntos. Então, se você pesquisa a hashtag gratidão, por exemplo, encontra postagens com ela. Nem todo mundo gosta de usar, mas entre os adeptos desse jeito de se comunicar, algumas hashtags são quase que clássicas, ainda que daqui a um tempo possam ser deixadas de lado. A TBT, por exemplo, que significa Throwback Thursday, quinta-feira do retorno, é usada para postar fotos que não são tão recentes, mas merecem ser lembradas. Em ocasiões especiais ou eventos, elas também podem deixar o assunto bombando nas redes sociais. Outra possibilidade é que sejam verdadeiras ferramentas de movimentos, como o combate ao assédio. Seja para bombar um assunto, participar de um movimento ou simplesmente seguir o que é tendência, as hashtags fazem parte das redes sociais. Resta saber se vão continuar assim por muito tempo ou perder espaço quando algo novo surgir. Afinal, a internet costuma ser rápida e dinâmica. Os convidados do Jornal da UFO de hoje são Sertório de Amorim, que é professor do Instituto de Filosofia da UFO. Boa noite, professor, bem-vindo. Boa noite, eu agradeço pelo convite. Obrigada. E também o professor Luiz Avelino, do Instituto de Psicologia da UFO. Boa noite, obrigada pela presença. Boa noite, eu também agradeço o convite, a presença do Sertório. Nós vimos há pouco, explicando melhor essa questão das hashtags, como uma busca de assuntos em comum ou de pessoas que tenham interesse naquela temática. Professor, a pesquisa que a Forbes apontou, que a gente citou no início do jornal, mostra que o discurso do ódio está muito presente na internet com relação ao uso que os brasileiros fazem dela. Esse discurso de ódio, isso é algo que talvez já está instalado na sociedade e as pessoas reverberam nas mídias sociais? O que o senhor pensa sobre esse tipo de comportamento? Olha, essa questão é bastante densa, né? Eu acho que o brasileiro, por característica, quando a gente pensa assim na estrutura de personalidade mesmo do brasileiro, do americano de modo geral, a gente é muito permeável na nossa primeira camada. A gente é muito afável ao primeiro contato, tanto que a gente fica amigo muito rápido das pessoas. O que foi um problema quando se pensou na prevenção em relação ao vírus HIV, né? Não faça sexo com desconhecidos sem proteção, mas assim, a gente fica rapidamente amigo de todo mundo, diferente do europeu. O europeu ele é muito seletivo nesse primeiro contato e depois ele abre a intimidade dele de fato. O fato é que a gente tendo essa permeabilidade nessa nossa primeira camada, nesse primeiro contato, permite que a gente deixe de colocar na relação que a gente tem com as pessoas, no diálogo e no nosso cotidiano, o que a gente de fato pensa e é, né? Eu não sei quem disse, mas recentemente que o Facebook, as redes sociais deram voz aos idiotas, né? Eu sou um pouquinho menos pessimista em relação a isso. Eu acho que ela deu voz, mas ela foi um canal que permitiu que certas coisas que já estavam presentes embrionariamente ou de alguma forma ganhasse um canal para desaguar, né? E
esse ódio, que talvez fosse embrionário, começa a encontrar nas redes sociais pessoas que pensam semelhante ou que sugerem alguma coisa que pode ocupar o lugar assim de um vazio, de uma falta que eu tenho, de uma incompletude. E quando eu falo incompletude agora, eu estou pensando até em termos de formação, de educação, de cultura, e possibilitar alguma identidade, ainda que ela seja precária e tacanha. Eu penso que o discurso do ódio, ele especificamente, né, ele se dá principalmente em função do empobrecimento da educação do povo brasileiro. Principalmente em função do empobrecimento cultural do povo brasileiro, que até pouco tempo atrás tinha MPB, né, tinha música, e hoje já não tem, mas isso tem muito pouco disso. A partir desse ponto, professor, o discurso de ódio é um deles, mas hoje se vê muito também um discurso de defesa, né, de causas, seja em defesa das mulheres, dos animais, de vários tipos de direitos mesmo dos cidadãos. Seriam, então, essas ferramentas benéficas nesse sentido? O que me chama a atenção nas mídias sociais e desde o advento, né, das tecnologias da informação e da comunicação, é que o ambiente da internet, ele é o retrato do ambiente social, né? Ou seja, a internet, ela é mais um espaço de encontro, mais um espaço linguístico, né? Onde as pessoas manifestam as suas opiniões, né? Se comunicam, se encontram, né? Formam grupos, redes, né? Então, é um espaço para se perceber a própria sociedade, né? Eu acho que as pesquisas sobre como o brasileiro usa a internet, né, são indicativos do que é o próprio brasileiro, né? O professor Luiz fez um comentário bastante interessante, né, sobre essa cordialidade do brasileiro, né, que me remete aí ao grande Sérgio Buarque de Holanda, que desenvolve aí um tipo, né, o tipo do homem cordial, e que, segundo o Sérgio Buarque, né, cordialidade não é necessariamente sinal de civilidade, né? Porque a cordialidade, ela é uma forma de pessoalizar as relações, né, tornar as relações mais pessoais, mais íntimas, né? E, em alguma medida também, coloca as pessoas entre elas, né, submetidas às relações que são afetivas, né, de amor, de ódio, né? Então, de alguma maneira, quer dizer, e isso tá manifesto, né, sem sombra de dúvida, né, na maneira como o brasileiro usa a internet, manifesta, né, o seu ódio, o seu amor, talvez de uma forma muito mais efusiva, né, do que se observa em outras oportunidades, em outros lugares, né? Mas o meu entendimento é exatamente esse, né? Ou seja, as relações de afeto, de ódio, elas ganham espaço propício na internet como ganham nas nossas relações cotidianamente. Com a diferença, né, de que, através da internet, você é um perfil, né? Você é um avatar, né? Ou seja, você não é necessariamente a sua foto do Facebook, não é necessariamente a sua cara, né? Um lado paralelo da vida real, vamos dizer assim. Exato, né? Então a gente pode se esconder por detrás de uma identidade virtual, né, que muitas vezes mascara a nossa verdadeira identidade, né? Mas o que se manifesta, sem sombra de dúvida, né, na minha opinião, na internet são as próprias relações entre as pessoas, né? Aquilo que está na pauta, né, da nossa vida cotidiana. E aí, né, ou seja, tanto o ódio quanto o amor também vão ganhar expressões na internet. Embora, no meu entendimento, né, ou seja, as questões de ódio, quer dizer, da mesma maneira que a sociedade, né, entende que o ódio não pode ser algo manifesto e exercitado publicamente, quer dizer, a internet também precisa dos seus marcos legais, né? A internet também precisa ser uma sociedade, né?
É a famosa netiqueta, etiqueta profissional, né, professor? E puxando, né, esse ponto importante que o professor disse, na matéria foi mostrado que uma das hashtags mais usadas é a TBT, Throwback Thursday, né? De volta à quinta, é como se fosse de volta ao passado, mostrando o momento que a pessoa viveu e quer relembrar. Essa ideia do efêmero na internet é algo que se vê com frequência? Porque uma foto que você tirou ontem já é TBT, já não é mais presente? Por que que hoje as coisas são tão voláteis? Essa sensação de volatilidade fica mais forte na internet? Talvez eu tenha que me relembrar essa pergunta, porque eu queria comentar antes uma coisa bacana que o Sertório fala, né? Ainda insistindo na questão do ódio, é que todos nós temos amor, todos nós temos ódio, e a integração implica em sentir isso tudo, uma pessoa integrada, e lidar com isso de algumas formas. Eu mencionei o nosso empobrecimento cultural. Há, por exemplo, uma série de atividades que poderiam estar cotidianamente nas escolas, por exemplo, lutas, alguns esportes com um pouquinho mais de contato, ou trabalhos com argila e com tinta em escolas, que seria um excelente veículo para descarregamento da raiva, do ódio. E para sublimar, para dar um outro aspecto. Só existe cultura porque a gente colocou o que a gente tem de primitivo, de animal, no lugar do sublime, né? Quanto à sua pergunta, eu sinto que, eu não gosto da palavra, mas vou usar, que na contemporaneidade a gente está cada vez mais vazio, cada vez mais solitário, cada vez mais abrindo mão do que eu chamaria de experiência. A gente tem vivências que dão respostas imediatas ao cotidiano pesado que a gente tem, mas que são experiências que, às vezes, por muito legais que sejam, que elas não permitem uma subjetivação, não permitem um crescimento, enquanto alguém que vai se reconhecer como pessoa. Eu citaria um filme que eu adorei ver no cinema, porque eu li muita história em quadrinho. Eu já comprei o DVD, Guerra Infinita, né, dos Vingadores. A gente vai, assiste o filme, vibra e etc. e tal, e volta para casa do mesmo jeito que foi, um pouquinho alegrinho. E tem muito pouco elemento para se pensar, tem muito pouco elemento para entabular uma conversa com o outro, né, com qualquer outra alteridade, que permita que a gente cresça, que a gente se aproxime, apesar de ser divertidíssimo, né? Agora, voltando à sua questão das imagens, o Facebook, particularmente, que é a rede social que eu mais utilizo, ele tem uma coisa estranhíssima, que provoca o estranhamento. A gente coloca uma foto lá, porque acha bonito, porque gosta, e de repente ele nos devolve assim, olha, o Facebook selecionou essas suas lembranças, né? E eu estou escrevendo meu memorial, né? Dentro das necessidades da UFA, e eu começo citando isso. Ele, de repente, numa data específica, me oferece algumas fotos que eu publiquei como se fosse um presente dele para mim. Como se isso pudesse evocar a minha memória. Olha, uma das fotos é uma cachorrinha minha, que tinha sido... Desculpa, mas ela teve o rabo amputado, né? E estava sob efeito de morfina. A outra é uma foto minha com a minha filha e uma outra que eu não lembro mais o que era. São diversos momentos. Sim, e eu olho aquilo e eu não reconheço história. Eu não me reconheço naquilo, mas são fotos minhas, né? Então, é como se isso possibilitasse a crença de que a minha memória, o que eu tenho está sendo guardado, estão cuidando de mim, quando na verdade isso não ocorre, né? Isso na verdade é um entretenimento raso. Assim, eu estou falando desse aspecto, eu vejo coisa positiva também, não sou pessimista em relação às redes sociais, ao contrário. Mas é um entretenimento raso que causa por algum momento a sensação de que eu tenho importância, né? Okay. E eu não tenho importância nenhuma no Daqui Facebook. A pouco, então, a gente volta a conversar essas nossas relações com as mídias sociais e os discursos, ok? Quer saber como fica o tempo amanhã? Veja na previsão do tempo. O sábado em Uberlândia começa nublado e pode haver pancadas de chuva na parte da tarde e à noite. A mínima é 19 graus e a máxima 29.
Patos de Minas também amanhece parcialmente nublada. A chuva pode chegar à tarde ou à noite. Temperaturas entre 19 e 29 graus. Em Monte Carmelo, o céu fica encoberto por nuvens o dia todo. A mínima fica 16 e a máxima 30 graus. Em Ituiutaba, sábado nublado e com possíveis pancadas de chuva ao longo do dia. Mínima de 21 e máxima de 30 graus. Em Abadia dos Dourados, sol entre nuvens logo pela manhã e possibilidade de chuva à tarde. Termômetros marcam entre 18 e 32 graus. Você tem o hábito de usar hashtag? Depois do intervalo, você confere a opinião de estudantes da UFO sobre o assunto. O Jornal da UFO volta daqui a pouco, não saia daí. Nossa equipe de reportagem foi saber se os alunos da UFO gostam de usar hashtags quando estão conectados na internet. Olha só. Pelo excesso de informação, né, que tinha, talvez uma informação não muito bem-vinda e aí não tão útil para mim, né? Daí eu acabei me desfazendo, assim, de rede social. Você acha que você fez certo? Foi bom para você? Então, foi bom, assim, em alguns aspectos, porque eu sou professora também, né? Então, essa questão de gênero digital, você tem que estar muito antenado nisso. Tem vários assuntos, tópicos que surgem, assim, muito momentâneos via Facebook, que você só tem acesso se você tiver Facebook. E se você estiver conectado a certos espaços também, né? Então, assim, às vezes eu fico um pouco desinformada. Mas aí também, como são, tipo, assuntos muito rápidos, sabe? Que às vezes até bordões, essas coisas, então eu acabo ficando meio aleatório, assim, ao assunto. É uma forma diferente de se expressar aí, né, em redes sociais, que com as pessoas mesmo. Às vezes as pessoas conseguem falar mais sobre o sentimento delas usando hashtags, por exemplo. Eu concordo com isso, né, porque muito diferente a forma de interagir, né, entre as pessoas diretamente, né? Eu acho que os sentimentos interagindo diretamente são mais limitados, né? Enquanto as redes sociais têm mais liberdade de se expressar um pouco os sentimentos, né? Geralmente as pessoas usam mesmo para comunicar ou então para mostrar que elas estão por dentro do assunto. E pelas hashtags você consegue ver o que mais está sendo comentado? Consigo. Porque, por exemplo, você digita hashtag, então você consegue ver as últimas publicações, as publicações que tiveram mais curtidas e tudo mais. Então você fica informado olhando as hashtags. Isso. Professor Sertório, essa questão das hashtags como facilitador, por exemplo, de busca de assuntos que estão sendo mais discutidos na internet ou que seja do interesse da pessoa, é interessante ao seu modo de pensar e de ver?
Eu acho que o acesso à informação, né, o acesso às notícias, o acesso àquilo que está acontecendo é sempre fundamental, né? E a internet, as redes sociais, elas contribuem bastante com isso, né? Agora, elas também não são grandes refinadoras desses conteúdos que chegam, né? Então, quer dizer, é preciso também aprender a refinar essas informações que chegam, né? É preciso também, né, nesse mar de informação, aprender a mapear, a selecionar um pouco das informações e das fontes. Interessante. Falando ainda de hashtag, uma que também está no momento, no auge, é a hashtag gratidão. Professor, você percebe que isso é um discurso da sociedade no momento, de ressignificar as escolhas, repensar, né, os estilos de vida e ser grato? Bom, eu não gosto da palavra gratidão, mas eu acho que é importante que as pessoas manifestem que elas são gratas e que reconheçam um ato do outro que foi benéfico para elas. Acho importante, sim. Eu acho que isso é tentar fazer vínculos, né? Outra hashtag também, bastante publicada, é a hashtag Love, amor. É um assunto também que a gente percebe, né? Gratidão, amor. A sociedade está carente disso, professor? E talvez a internet é um espaço que as pessoas mostrem essa necessidade. Assim, eu acho que as redes sociais são muito um instrumento novo, né? Então, a gente precisa de dar um tempo para compreender completamente isso. Agora, sim, uma primeira leitura que eu faria é que esse uso que se faz, love, por exemplo, amor, que é como carta aos náufragos, carta dos náufragos. Gente, olha, me socorra, eu estou aqui do outro lado. Porque a gente ainda não estudou essa alteridade que está do outro lado da rede. A gente sabe que está sozinho, né? Então, eu acho que esse é o apelo que está aí no love, no gratidão. Olha, olhe-me, né? Que é uma referência a uma música do Fagner, olhe-me, veja-me, né? Só que eu acho que a gente poderia ouvir a música do Fagner com alguém também que seria mais interessante. Interessante. Professor, vamos dizer assim, outra ferramenta que as mídias sociais nos permitem é compartilhar as informações. Na sua opinião, por que atualmente as pessoas sentem necessidade em compartilhar seus pensamentos, os momentos que vivem? Eu compartilho um pouco do professor Luiz falou, embora diga isso com muito maior propriedade do que eu. Mas a impressão que se dá, né, que a internet e as redes sociais às vezes dão, é exatamente dessa extrema solidão das pessoas, né, e ao mesmo tempo uma facilidade enorme em, por meio da palavra, né, tentar manifestar em alguma medida essa extrema solidão, né? Então, essas hashtags, né, elas se perdem no vazio, né? Quando nós poderíamos dizer obrigado, love, para pessoas que estão ao nosso lado e muitas vezes dizemos outras palavras menos agradáveis, né? Então, me parece uma espécie de compensação, uma extrema solidão que todos nós vivemos um pouco nesse mundo moderno, nesse mundo de tanta demanda de trabalho, né? E se sentir amado, né? Dizer amor, dizer te amo é alguma forma de também receber, né, a hashtag love. Essa e tantas outras, né? E tantas outras, né? Tá certo. E professor, para a gente poder encerrar nosso bate-papo, tem um livro que chama Cultura da Conexão, que os autores chegam a dizer o seguinte, que aquilo que não se propaga morre. É isso se tratando de conteúdo, mas será que as pessoas também estão levando isso ao pé da letra, no sentido de que se elas não são vistas, elas talvez deixam de conviver ali em um ciclo social, de estar perto das pessoas? O que você acha quanto a isso, essa necessidade de ser visto? Sim, eu acho que o Sertório tem muita propriedade quando ele fala nisso, né? Eu insisto na solidão. É óbvio que o que não se manifesta tende a morrer, né? E as pessoas aderem às ideias, compartilham, vão se manifestando, mas eu acho que, a despeito da aparente possibilidade de se manifestar tanto, as hashtags, elas são criadas, elas se perdem, né? E eu acho que
De novo, insisto na carta dos náufragos que fica jogada no mar de informações. E o que me parece mais sofrido, insisto, as redes sociais são boas, a gente usa as hashtags como instrumentos de busca, é fantástico. A gente pode se informar de assunto que a gente quer fazer, ser seletivo. Há outras formas de busca de conhecimento na própria internet, né? Mas eu acho que o que está sendo colocado fundamentalmente olha, me veja, né? Uma certa espetacularização de um personalismo que não se reconhece em si mesmo. Uma solidão muito grande. Eu acho que as redes sociais, a despeito de tudo que elas têm de bom, de importante, elas são um instrumento para manifestar a solidão. Ok, falando em redes sociais então, e nesse clima de hashtag, né? Hashtag sextou. Júnior Caritel está aqui ao meu lado. Caritel, sextou, conta pra gente o que é bom para se fazer na cidade neste fim de semana. Boa noite, Slane, boa noite a todos. Realmente hoje e também o fim de semana é o dia de aproveitar e colocar hashtag nas redes sociais, né? Olá, chegou a sexta-feira e vamos à nossa agenda cultural. Se liga para saber o que vai ter na programação para você aproveitar. Amanhã, a partir das 8 horas da manhã, tem o Agita UFO 2018. Essa é a terceira edição. O evento é voltado principalmente para os estudantes da universidade. São várias ações para promover o interesse pela melhora da saúde integral dos estudantes por meio do esporte, lazer e atividades físicas. Já na segunda-feira, começa o CITES, Congresso Internacional de Tecnologia, Inovação, Empreendedorismo e Sustentabilidade, que é considerado um dos principais eventos de assuntos tech do país, com dezenas de atividades, exposições, workshops e palestras. Esse ano, o congresso acontece de 27 a 30 de agosto na Casa Garcia, em Uberlândia. Uma boa oportunidade para o conhecimento. Agora, vamos a algumas dicas para você que gosta de cinema e música. Olha só. Tem uma série espanhola que chama O Ministério do Tempo, que é sobre um ministério do governo espanhol que tem conexões que podem viajar através do tempo. E aí tem um grupo de contratados por eles que usam as portas do tempo para mudar eventos importantes da história da Espanha. Super legal. Eu gosto muito de vários tipos de músicas e a que gostaria de recomendar para vocês é o Emicida. Ele é um rapper brasileiro, super famoso, super gostoso de ouvir, muito bom. Também no rap tem o Criolo, também é famoso, e menos famoso, mas também tem uma pegada social muito importante que é relevante para o cenário atual. É um cara chamado Coruja BC1, do jeito que se fala mesmo, BC1. E a dica de livro é de um professor da França que veio visitar a Universidade Federal de Uberlândia essa semana. Vamos conferir? E para quem curte cinema, a dica de livro é o Estratégias para Seduzir a Sedução no Cinema. Para entender melhor, eu converso com o autor Pierre Fayard, que é professor emérito na França. Professor Pierre, a ideia é falar um pouquinho sobre estratégias de sedução nas telonas, né? Como que é isso? Bom, gosto de cinema, como muita gente, e também gosto muito de estratégia. Por isso, identifiquei em alguns filmes bem famosos estratégias de sedução. E por isso, como estou dando aula sobre o tema da estratégia, das culturas da estratégia, explicitei os modelos estratégicos de sedução, por exemplo, de Tarzan, por exemplo, outro filme de Amor à Flor de Pele, que é quase uma demonstração da estratégia chinesa, nesse caso. Ou de Sherlock Holmes, da série Elementary, que está em CBS, Sherlock Holmes em Nova York. E falando especificamente sobre o filme do Tarzan, qual que é a estratégia que ele usa e como que a Jane pode fazer uma contra-estratégia? Como que funciona? Bom, é um livro bom, de diversão também, que é importante, com bastante humor e bastante imaginação. Bom, por exemplo, o modelo estratégico de Tarzan para seduzir é um modelo biológico, que faz referência a uma regra, a perpetuação da espécie. E por isso, quando Tarzan fala Tarzan, Jane, isso significa que temos que fazer algo que a natureza manda, pergunta.
E por isso, Jane é presa, não é? Localmente presa. Para retomar um pouco de margem de manobra, Jane tem que manobrar a nível global. É uma relação entre o local e o global. Por exemplo, uma figura do Aikido, vou falar esta noite de Aikido, que se chama Tenkan, e dizer que Jane fala assim, na sua casa ou no hotel. E Tarzan se surpreende, porque estava esperando uma coisa pequena, mas Jane está fazendo uma proposição muito mais interessante. E por isso, Tarzan perde a iniciativa. Jane toma a iniciativa, as rendas da situação. É uma quebra de expectativas mesmo, né? Sim, mas é uma quebra criativa, nesse caso. Muito obrigada pelas informações. Então fica aí a dica de leitura para quem curte cinema e literatura. Opção não falta. Essas foram as nossas dicas de hoje. Semana que vem tem mais. Um bom fim de semana e até lá. Boa noite para vocês e bom fim de semana. Boa noite, Caretel. Como se diz então, né? Hashtag fica a dica. Fica a dica. Tá certo. Quero agradecer a participação dos professores Sertório. Obrigado, uma boa noite. Eu que agradeço, uma boa noite a todos. E também o professor Luiz. Volte sempre ao Jornal da UFA. Obrigada. Eu também agradeço e dei uma telefonada para um amigo, uma amiga. Combine alguma coisa fora da rede. Tá certo. Então, um ótimo fim de semana para você e até mais.